Um bunker, um abrigo antiaéreo no centro do Rio de Janeiro? Que história é essa? Então acontece o seguinte: no início da década de 1940, a esplanada do castelo... Acho que se te falar para você filmar quando fizer assim. Tá. Então, no início da década de 1940, aqui havia uma imensa esplanada, um imenso vazio, que foi sendo construído ao longo do período Vargas, nos anos 30 e início dos anos 40. Aqui ficava o famoso Morro do Castelo, aí o berço da fundação da cidade do Rio de Janeiro, que veio abaixo nos anos de 1920. Então, Getúlio Vargas planejou que aqui, na esplanada do antigo morro, fosse construídos vários prédios públicos. Entre eles, aqui do lado nós temos o antigo Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Cultura e também os prédios dos tribunais regionais, federais do Brasil. Aqui também perto ficava também o Palácio da Justiça, que hoje é um museu. Esse palácio foi inaugurado nos anos 20. Então você tinha todo um centro aqui do poder político do Brasil naquela época dos anos 40. Vale lembrar que naquela época o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, era a capital do Brasil. Então essa praça que eu estou aqui agora, Praça dos Expedicionários, ela originalmente se chamava Praça do Castelo, em homenagem ao morro que foi demolido. E daqui até onde temos ali a Rua Erasmo Braga, do outro lado aqui dos prédios dos tribunais, foi projetado um grande estacionamento subterrâneo, uma grande garagem subterrânea que pudesse atender as centenas de pessoas que trabalhavam em toda essa região aqui do antigo Morro do Castelo, onde receberia esses ministérios, esses tribunais todos. Então existem fotos do início dessas construções. Aqui toda essa área aqui foi toda remexida, não tinha aqueles prédios ali. Filma aqui, por favor, meu querido. Aqui esses prédios todos dos tribunais não existiam nos anos 40, né? Então, essa área toda aqui foi aberto um buraco e começaram a escavucar esse buraco aí com a ideia de fazer uma enorme garagem subterrânea. Isso em 1941. Só que o que aconteceu no início de 1942? O Brasil, o governo Getúlio Vargas, Estado Novo, o Brasil então ele rompe relações diplomáticas com os países do eixo na Segunda Guerra Mundial, né? Alemanha, Japão e Itália. Isso em janeiro de 1942. Então o Brasil já a partir daí começa um alerta máximo de que o Brasil pudesse sofrer algum tipo de represália. Inclusive teve ataques de submarinos alemães naquela época, com embarcações brasileiras na costa brasileira, o que aumentou o nível de alerta. E aí, em agosto de 1942, Getúlio Vargas, enfim, decreta oficialmente o estádio de guerra, a beligerância, o estado de beligerância com a Alemanha, Itália e Japão. E aí, então, naquele mesmo ano, em fevereiro, logo após esse rompimento com os países do eixo, é feito um decreto, em 1942, em fevereiro, que todos os prédios privados que viessem a ser construídos a partir daquela data, que estivessem sendo construídos, se não me engano, os prédios acima de 5 andares, teriam que ter um reforço subterrâneo, ou seja, um abrigo antiaéreo, pensando numa possível vingança, um possível ataque aéreo, principalmente dos alemães e italianos durante aquele período da Segunda Guerra Mundial. E é aí que a partir de 1942 até 1945, quando acabou a guerra, que vários prédios privados que estavam sendo construídos tiveram que ter então esse abrigo antiaéreo, que ficou popularmente conhecido por alguns como bunker, né? Onde eles abrigariam a população que coubesse ali dentro, que morasse ali, trabalhassem ao redor ali daquelas construções que tivessem esses abrigos. Então o bairro que mais teve esses prédios com essas características foi Copacabana. Nos anos 40, Copacabana crescia, tinha prédios subindo tudo quanto é lado. Estávamos na época da arquitetura Art Deco, muito famosos nos prédios de Copacabana dos anos 30 e 40. Então nós temos aí, por exemplo, a Galeria Menescal, entre outros prédios conhecidos aí de Copacabana que tiveram esse abrigo antiaéreo. Só que ao longo do tempo esses abrigos foram sendo transformados, né? Nunca foram utilizados para esse fim, porque a guerra acabou e o Brasil, ainda bem, não sofreu nenhum ataque antiaéreo dos países do eixo. E com o tempo aí, então, esses abrigos foram sendo convertidos em garagens.
em garagens de uso do próprio prédio. Só que onde eu quero chegar, o que isso tem a ver com essa Praça dos Expedicionários atrás de mim? É porque aqui, como eles estavam planejando um grande estacionamento, uma grande garagem subterrânea, um pouco antes do Brasil entrar na guerra, então o que acontece? Eles aproveitaram essa estrutura que eles estavam fazendo subterrânea e resolveram criar um bunker, que seria o primeiro bunker, o primeiro abrigo antiaéreo público da capital brasileira aqui do Rio de Janeiro, justamente com esse objetivo de se proteger dos ataques dos inimigos da Segunda Guerra Mundial. Então eles construíram um bunker aqui, debaixo dessa praça aqui que nós estamos hoje. Então, galera, aqui embaixo de onde eu tô, dessa praça aqui, da Praça dos Expedicionários, originalmente foi construído um bunker, uma garagem subterrânea reforçada com o intuito de servir como um abrigo antiaéreo, né, caso o Brasil fosse atacado ali naquele período ali dos anos 40 da Segunda Guerra Mundial. Só que aí foi construído esse bunker, não foi utilizado ainda bem, e aí com o tempo ele foi convertido numa garagem de fato, uma garagem como originalmente ele foi proposto, bem menor, porque antes ele ia daqui até ali a rua Erasmo Braga, o projeto original dessa garagem subterrânea, só que ele ficou contido aqui, nessa região da Praça dos Expedicionários. Então o nome da praça, Praça dos Expedicionários, é uma homenagem à Força Expedicionária Brasileira que lutou lá na Segunda Guerra Mundial na Itália, né? Foi enviado em 1944, lutou bravamente aí e conquistou aí territórios ali no Monte Castelo. E até interessante, né? Porque é Monte Castelo, lá na Itália, né? Onde a Força Expedicionária Brasileira lutou, e aqui é onde ficava o Morro do Castelo, nessa coincidência aí do nome Castelo. E aí então a praça depois ela é renomeada para a Praça dos Expedicionários, em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, a FEB. E aqui outra curiosidade é esse obelisco aqui, ó. Ele não é muito conhecido da população, porque ele fica um pouco meio que escondido, né? Ao contrário do obelisco da Avenida Rio Branco. Só que esse obelisco aqui é uma homenagem ao Barão do Rio Branco, que é esse cara aqui dessa estátua aqui que nós vemos. É o Barão do Rio Branco. E esse obelisco é uma homenagem a ele. Esse obelisco foi inaugurado em setembro de 1943 com a presença do então presidente da República, Getúlio Vargas. Aqui na lateral do obelisco nós temos uma placa aqui que lembra a entrega do laudo de Berna no ano de 1900. O Barão do Rio Branco ele foi responsável por delimitação das fronteiras brasileiras, principalmente no norte do país, né? Ali na região do Amapá, com as Guianas, Suriname, e também da compra do Acre, no Tratado de Petrópolis de 1903. Aqui do outro lado nós temos a entrega do laudo de Washington de 1895. E na frente do obelisco, o Barão do Rio Branco, que é o mesmo Rio Branco que dá nome a uma das principais avenidas do centro do Rio, a Avenida Rio Branco. E aqui é a Praça dos Expedicionários, ó. Aí se você for reto aqui, você sai na Rua Mirante Barroso, Avenida Chile, onde nós temos a Catedral de São Sebastião. Aqui o antigo Ministério da Fazenda e ao lado dele ali o antigo Ministério do Trabalho. E aqui ao lado fica a Santa Casa da Misericórdia, ali a chaminé da Santa Casa. E toda essa região aqui, beirando a Santa Casa, tinha o Morro do Castelo. E aí quando o bunker jamais foi utilizado, nesse abrigo antiaéreo aqui debaixo da praça, ele jamais foi utilizado e foi convertido ao longo do tempo em uma garagem subterrânea. E hoje ela serve aos tribunais de justiça, que ficam aqui bem ao lado, o Tribunal de Justiça, o TJ. E há evidências que foi um bunker, que foi construído com esse intuito aqui de ser um abrigo subterrâneo. Se você caminhar aqui para a praça, o obelisco aqui atrás, você vai encontrar, no chão da praça, vai encontrar alguns lugares aqui, que eu vou te mostrar aqui o que você vai entender. Ó, no chão da praça tem várias gradezinhas aqui, ó, uma abertura aqui no subsolo. Inclusive algumas delas tem até uma portinha ali no fundo, que é justamente onde davam acesso a essa garagem subterrânea. Aí você vai vendo, ó, em toda a região aqui da praça, próximo ao obelisco inclusive, você tem essas grades aqui no chão, que são aparentemente lugares ali para ventilação, né? Entradas de ventilação desse abrigo subterrâneo aí, que é uma garagem atualmente.
E aqui também vale destacar esse monumento em homenagem ao Rui Barbosa, instalado aqui em 1966. E pelo que eu pesquisei, pertence ao Tribunal de Justiça, aqui do lado. Aqui é a praça, ó, dos expedicionários, obelisco e aquelas construções todas lá no fundo, espelhadas, fazem parte do Tribunal de Justiça. Uma outra curiosidade, dizem que antes de virar essa praça, antes mesmo de ter esse obelisco ali, aqui tinha um campinho de futebol, mais ou menos aqui onde está o gramado mesmo, onde o pessoal ali do mercado municipal, os trabalhadores do antigo mercado municipal ali da Praça 15, que fica bem aqui do lado, ficava aliás, né, que foi mercado municipal que foi demolido nos anos 60. Dizem que eles vinham aqui jogar a peladinha deles no final do dia, no final de semana. E olha aqui mais, ó, a praça totalmente rodeada dessas entradas de ventilação, ó. Olha lá. Então, infelizmente, gente, não posso mostrar no estacionamento subterrâneo. Por quê? Porque é uma área de segurança, né? Tem que ser compreensível, é uma área do Tribunal de Justiça, então uma área bem reforçada de segurança, de policiamento, então de fato é proibido a gente mostrar lá, a não ser que você tenha trabalho lá e estacione na garagem. Mas eu já vi foto antiga na internet, tem, vou botar aqui. E aí, você vê que é uma garagem normal, não dá pra ver que não tem nada demais, é uma garagem normal. Um mapa do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa na parede da sua casa. Ele vem com QR Code que te leva aos principais pontos turísticos da cidade. Você ainda pode personalizar e Rio de Segredos tem desconto, hein? Coloque o código RIO10 e ganhe 10% de desconto na compra de qualquer quadro. Acesse zipmundi.com e garanta já o seu. Então, uma garagem normal, né? Como outra qualquer. Só que a ideia de mostrar esse vídeo é dizer que tinha, né? Foi feito com o propósito de ser um abrigo contra ataques aéreos na Segunda Guerra Mundial. Então, espero que tenha gostado desse bunker do Rio de Janeiro. Deixa o seu like se gostou, eu sei que você gostou. Comenta aí, faz um comentário para dar aquele engajamento no canal legal. Inscreva-se se você não é inscrito e siga a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Um grande abraço e até o próximo Segredo do Rio.